Paz e graça, irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Heber e eu sou um pecador. Estou aqui aprendendo com os meus irmãos e com as minhas irmãs a ser um adorador. E é bom que você esteja aqui. Com certeza Deus vai usar você para me ensinar e aquele que está perto de você a sermos juntos verdadeiros adoradores do único Deus. Amém? Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo número 13, apenas alguns versículos, porque hoje vamos iniciar uma sequência de estudos que não necessariamente serão consecutivos, até porque nós temos uma programação aqui na igreja, né? A respeito de ensinamentos do Divino Mestre, né? O Senhor Jesus, o maior de todos os ensinadores que já viveu nesse mundo. Mateus capítulo 13, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Jesus continua essa parábola, essa história do semeador, que nós vamos ver no futuro, mas ele mesmo faz uma interpretação do que é que significava isso. E essa interpretação está nos versículos 20 e 21 desse mesmo capítulo. Ele vai interpretar o que ele disse até agora, né? Então, Mateus 13, versículo 20. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 18, para fazer o contexto. Então, Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, buscamos a Tua presença mais uma vez. Que o Teu Santo e Bendito Espírito possa abrir os olhos do nosso coração para entendermos a Tua palavra e para modificarmos a nossa vida naquilo que o Senhor espera que seja modificada para obedecermos a Tua vontade. No nome de Jesus, o nosso Mestre. Amém. Nós aqui da Igreja Manancial estamos imbuídos neste ano, que para nós começou no dia 7 de setembro, né, mês passado, nosso primeiro aniversário. Então, pelo menos por enquanto, a cada ano, a gente vai ter uma meta, moto, né, como se dizia antigamente, um lema para perseguirmos em termos de avançarmos. Porque senão
a gente fica sempre falando as mesmas coisas e andando nos mesmos lugares, sabendo o que a gente já sabe, né? E ouvindo o que a gente já ouviu. Então, por isso temos esse tipo de lema, né? Que a gente chama de moto, um texto da Palavra de Deus. No nosso caso, a partir desse ano, estamos usando uma oração de Davi, né? Em que ele pede a Deus que revele a ele os seus caminhos, que mostre a ele como ele deve andar, que o ensine a viver no dia a dia da maneira que agrada de fato a Deus. Pode parecer muito fácil, né, agradar a Deus, mas eu posso dizer a vocês, do alto dos meus tantos e tantos anos, que não há nada mais difícil do que agradar a Deus. Tanto é que é um processo que leva a vida inteira. Nós, muitas vezes, principalmente quando jovens, nos iludimos com a ideia de que a gente já sabe, né, as coisas e que vive aquilo que Deus ensina na sua palavra. Nós temos essa tendência, né? É a velha ilustração. Adão contava para os filhos dele, tão velha que ela é, de um garoto que se deslumbra quando foi conhecer o mar pela primeira vez. Eu me lembro quando levei a minha filha para conhecer o mar pela primeira vez, né? E ela se deslumbrou. Ela se deslumbrou de uma maneira muito forte. E pequenininha, ela devia ter uns 4, 5 anos mais ou menos. E ela fez uma afirmação que me surpreendeu, né? Jesus vai dizer que é da boca dos pequeninos que procede o perfeito louvor, né? E eu lembro que a Fernanda virou para mim, depois de olhar, correr pela praia, né, molhar os pés e tal, quando ela finalmente voltou, né, para mim, toda deslumbrada, ela falou assim: pai, por que Deus é tão vaidoso? Eu falei: vaidoso? Né? Na minha cabeça, vaidade é pecado. Por que Deus é tão vaidoso? Ela falou: precisava fazer um mar tão grande? É uma boa pergunta. O garotinho que foi conhecer o mar pela primeira vez ficou totalmente deslumbrado e correu na direção de um senhor já de cabelos brancos que estava sentado na beira do mar e falou: o senhor conhece o mar? E ele era um velho capitão da marinha aposentado. Ele olhou o garotinho e falou assim: não sei. E o garotinho falou: eu conheço o mar. Muitas vezes nós temos essa tendência. O garotinho estava vendo o mar pela primeira vez, o outro viveu no meio do mar a vida toda. Deus, né, muitas vezes nós o encaramos como o garotinho. Temos alguma noção a respeito dele, nos deslumbramos com aquilo que ele mostra acerca dele mesmo, e isso nos basta. Quando o que Deus espera é que nós vivamos na presença dele, por meio dele e para ele. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio traduzir em humanês, né, o que Deus espera de nós. Porque senão nós não iríamos entender. Deus é muito diferente de nós somos muito diferentes dele. Porém, quando ele se torna gente, carne, né, como nós, ele traduz na nossa linguagem e no nosso cotidiano o que Deus quer de nós. E ele conta isso de maneiras muito diferentes, e principalmente usando histórias, que a Bíblia chama de parábolas, né, comparações. E essa parábola que ele começa a contar, que nós estamos vendo agora, é a parábola do semeador. E ele vivia num ambiente rural. Aquilo que ele falou não era ignorado, né, pelos seus ouvintes daquela época.
E ele conta a história do semeador que sai a semear. E ele vai falar de vários tipos de solos onde a semente cai e com resultados diferentes. E os dois primeiros tipos de solo que Jesus narra são os que nós estudamos aqui. A semente que é jogada à beira do caminho e as aves do céu a devoram. E depois Jesus vai dizer que é a palavra pregada, mas o coração de quem ouve está endurecido, embrutecido, se recusa a receber a palavra, a acolher a palavra, então o maligno vem e a rouba, leva embora. E outro tipo de solo é o solo rochoso, onde a semente cai e brota, porém não sobrevive, né, por falta de raiz. Ela acaba sucumbindo ao calor e às intempéries. Né? E depois ele vai falar de outros tipos de solo. Por que Jesus contou essa história? O objetivo dele era fazer com que nós entendêssemos de maneira clara o que é, qual é a reação, qual é a postura esperada por Deus naqueles que ouvem a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Jesus mesmo traduziu isso depois. Né? E ela é lançada. O coração das pessoas são os solos onde essa semente cai. E o que é que Deus espera ao lançar a sua palavra? Que todos a acolham e que ela frutifique. A palavra de Deus é comparada a uma semente que brota, que produz frutos. Né? Toda semente tem esse objetivo. Mas nem sempre isso acontece, não por culpa da semente, mas por culpa do tipo de solo. E nessa história em que Jesus contou, o primeiro grande problema que o solo apresenta é a falta de profundidade. Tanto a semente caída na beira do caminho, quanto a semente que cai no terreno pedregoso, ambas as sementes encontram dificuldade para gerar frutos porque não existe profundidade. Nós sempre nos defrontamos com o desafio da superficialidade. Todos nós, todos nós. Já falei aqui em outra ocasião sobre como Deus odeia a mediocridade. Mas há uma tendência dentro de nós de sermos superficiais, de nos acomodarmos das coisas mínimas. Lembra, eu até citei um exemplo muito radical de um amigo, um colega de escola, né, que fazia questão, isso era o estilo de vida dele, ele fazia questão de ficar de exame de todas as matérias, porque ele tinha o direito de prestar exame de todas as matérias. Então, por que ele ia estudar o ano todo para fechar as notas? Ele tinha direito de fazer exame, então ele queria fazer exame. E ainda escolhia 3 matérias mais difíceis para ficar de segunda época, porque ele também tinha direito disso. Né? E eu chamo isso de mediocridade, né? Ficar no mínimo. Ele perdeu o ano 2 vezes. Né? 2 vezes ele reprovou porque não deu certo o plano dele. Né? Gente, a superficialidade ela pode ser muito confortável. E porque não demanda esforço. Você não precisa. Para você se aprofundar em qualquer coisa, você precisa se esforçar. Ninguém se aprofunda em nada, a não ser no ócio, né, sem fazer nada. Tinha um personagem do Chaves, do Chapolin, lá sei eu, que era um senhor que, acho que ele era carteiro, não sei, e ele sempre tinha um Jaiminho, ele tinha um bordão dele, né? Quis poupar a fadiga, quer evitar a fadiga. E muitos de nós somos assim, sobretudo nas relações, naquilo que nos envolve com Deus. Nós queremos evitar a fadiga. Né? Sabendo o mínimo, fazendo o mínimo, basta. Não. A superficialidade é uma grande e terrível ameaça.
Nós vivemos tempos de superficialidade desde sempre. Porém, quem quer, de fato, se destacar na vida, nunca fica na superficialidade. Ele vai se aprofundar. E isso demanda esforço. A falta de profundidade, né, não é apenas a superficialidade. Não é apenas ficar nos modismos, né? Em outra ocasião aqui já falei de vários modismos que já assolaram os evangélicos, né? Até fiquei devendo o nome de um apóstolo lá que falou para mim, todo orgulhoso, né? O apóstolo Wissam Halawi. Ele é o fundador da igreja Casa Firme e que inventou a unção da lagartixa. Lembra que eu contei aqui? Ele faz assim e o crente fica na parede, pá, né? Imóvel lá. E ele ainda falou assim para mim, eu dividi várias IPIs com essa minha unção, né? O cara está orgulhoso por dividir igreja, que beleza. Veja a que ponto chegamos. Ele é um apóstolo. Além dessas coisas, uma característica muito forte da superficialidade é a infantilidade. Como o próprio nome diz, né? Alguém conhece alguma criança profunda? Elas existem, mas elas são tidas como diferenciadas, são gênios, né? Não são normais, não são comuns. O comum da criança é ser superficial, né? Alguém aqui conhece alguma criança que espontaneamente queira se aprofundar, né, nas ciências, na matemática, por exemplo? Se conhecer, pode considerar, é um gênio. Não é uma criança comum, não é uma criança normal, né? O normal da infância é permanecermos infantis. Só que, do ponto de vista da vida, a infantilidade é uma grande ameaça. Qual é a esposa que sonha casar com um marido infantil? E vice-versa. Já que estamos falando daqui a pouco a gente vai renovar os votos de alguém que já completou 25 anos de jornada, né? A infantilidade, com certeza, não é algo que esperamos do nosso cônjuge, não é algo que esperamos do nosso patrão, do nosso chefe, de quem é responsável por alguma área da nossa vida. Nós queremos gente profunda. Já imaginou um professor infantil? Só se for do jardim da infância. Se ele for da universidade, nós não queremos isso, né? A infantilidade ameaça também a vida de fé, a vida com Deus. Alguém pode até lembrar, não, está errado, pastor. Jesus falou que é dos pequeninos que brotam o perfeito louvor, que eu já falei aqui. Jesus também falou que devemos ser como crianças, né? Senão não entraremos no reino dos céus. Sim, na pureza, em relação à malícia, mas nunca em relação à nossa relação com o mundo ou com Deus. Deus espera profundidade. Um exemplo de infantilidade são as ciumeiras. As desavenças que surgem na igreja por ciumeira. Eu me lembro, eu fui pastor de uma igreja na Zona Leste de São Paulo durante 3 anos. E no meu primeiro ano lá, não, no meu segundo ano lá, Igreja IPI de São Mateus, fizemos uma reunião do conselho. As reuniões de conselho lá levavam horas. Nós tivemos, acho que, umas 6 horas de reunião. Eram 9 presbíteros. Desses 9 presbíteros, 8 tinham idade para ser meu pai, né? Eu era o pastor deles, solteiro. Não, nesse ano eu já era casado. E nós tivemos uma reunião muito difícil. Havia uma família da igreja que estava para ser... qual é a palavra que se diz? Mandaram embora. Eles moravam numa favela, num barraco de madeira, com chão de terra batida. Eu os visitava bastante, né? Crentes fiéis. E eles estavam... A favela ia ser removida daquele lugar e ele tinha que sair de lá e não tinha para onde ir, né? Ele com os filhos.
E eu levei o assunto para o conselho. Gente, a igreja precisa se mobilizar, nós temos que socorrer essa família. São irmãos fiéis, né? Batalhadores, lutadores. Nós vivíamos naquele momento, os mais antigos vão lembrar, né? O ano de 82, 83, o Brasil viveu uma crise econômica severíssima naquela época, um desemprego medonho, né? O conselho não conseguiu achar uma solução e eu fiquei com aquilo pesado. Tivemos que encerrar a reunião porque tínhamos uma excursão, nós íamos a uma outra igreja, né? O ônibus alugado ia parar lá para a gente ir a uma outra igreja fazer uma confraternização, era um sábado. E eu fui para casa me trocar por o terno. Naquela época o pastor tinha que usar terno. Quando voltei para me reunir com o grupo que ia no ônibus, alguns diáconos me pararam na rua. E eu falei, uau, acharam uma solução, porque ajudar a família é um assunto diaconal, né? Acharam uma solução, o caso do meu irmão lá. Aí os diáconos se aproximaram de mim e falaram, reverendo, diz uma coisa para mim. Quando o diácono faz uma visita, ele lança no relatório dele uma visita, não é? Sim. Mas se o diácono for com a esposa que também é diaconisa, quantas visitas pode contar? Uma ou duas? Porque, afinal de contas, foram 2 diáconos que foram visitar. Aí eu entendi. Havia um casado, que era, de fato, ele era diácono, ele era diaconisa, e o relatório de visitas deles era muito superior ao de qualquer outro diácono do grupo. Eram mais ou menos 9 diáconos que a igreja tinha, né? E isso despertou ciumeira. Irmãos, Deus fechou minha boca, porque eu tinha vontade de dizer um monte de verdades. E a maioria dos diáconos lá tinha idade para ser meu pai ou minha mãe. Um problema gigantesco, um desafio diaconal medonho que a igreja tinha que enfrentar, arranjar uma moradia para uma família, e os encarregados disso estavam preocupados como ficaria a vaidade deles nos relatórios numéricos de visita. Como se isso fizesse alguma diferença. Entenderam o que é infantilidade? E como ela destrói, corrói a semente. Ela não pode frutificar num ambiente desse, de vaidade, de competição idiota, em termos de coisa alguma, que não tem nada, nenhuma significação. Precisamos trabalhar para que a semente da palavra, quando caia no nosso coração, não permaneça em solo raso, não fique na superficialidade, não entre nos modismos, não permaneça na infantilidade. Outro tipo de infantilidade é o legalismo, né? Encarar as coisas de maneira intransigente, né? Como eu falei, naquela época o pastor tinha que usar terno. Eu conheço vários exemplos de igrejas que não permitiam que o pregador pregasse sem gravata. E eu estou de esporte, usando tênis. Naquela época eu seria apedrejado. Agora, me diga, o que muda o conteúdo da mensagem em relação às vestes do pregador? Lógico, tudo tem bom senso, mas, né, quando nos apegamos a aspectos absolutamente estéreis e nos escoramos neles por puro legalismo, estamos sendo absolutamente infantis. Quando a gente quer aprender e apreender a palavra, nós damos à semente profundidade, a fim de que ela possa germinar. Nos versículos 20 e 21 do texto que nós lemos, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O segundo problema em relação ao solo rochoso é que ele não permite que a semente crie raiz. E todos nós sabemos que toda planta precisa ter raiz. Lembra quando a gente fazia experiência no grupo escolar? Eu sou da época do grupo escolar, né? Pegava o feijãozinho, punha no algodão molhado dentro de um copo para ver ele brotar, né? Olha que legal, né? Primeira experiência da minha vida, e acho que a última também. Toda planta tem raiz. Ela precisa ter raiz. Sem raiz não existe planta, né? Pelo menos na terra, né? As plantas aquáticas é outra história. Agora, quando a semente cai no solo, ela começa a tentar aprofundar a sua raiz. Se ela não consegue, a planta não pode sobreviver. A raiz é a responsável, entre outras coisas, pela estabilidade da planta, né? A falta de estabilidade é algo profundamente grave no meio do povo de Deus. A Bíblia vai falar sobre ventos de doutrina, né? O apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, no capítulo número 4 da carta aos Efésios, ele vai falar que muitas vezes há pessoas que são tão infantis na fé que são levadas ao redor por todo o vento de doutrina, né? É uma expressão que ele usou para qualquer coisinha, né? As pessoas vão voando para lá e para cá. Elas não têm estabilidade porque não têm raiz, né? E são, portanto, levadas ao redor pela artimanha daqueles que são mais espertos, como diz o apóstolo Paulo nesse texto. Ora, gerar raiz significa se aprofundar. A raiz, se ela for superficial, ela não garante estabilidade para a planta. Quando eu era mocinho, me deram um romance para ler, né? Do José Mauro de Vasconcelos, né? Rosinha Minha Canoa, se não me engano era o nome do romance, que era a história de uma árvore que germinou muito perto do rio, né? E o medo era que as raízes não sustentassem aquela árvore que depois vira uma embarcação chamada Rosinha, né? A canoa do romancista. E na hora da tempestade, as árvores que estavam mais afastadas gritavam: se agarra, se agarra, se agarra. Mas a coitadinha da Rosinha não tinha onde se agarrar, né? Porque as raízes estavam muito perto da água, a água levou embora a terra e ela sucumbiu. Isso também acontece com aqueles que não têm raiz na fé, né? O apóstolo Paulo, nesse texto que eu mencionei, tenta combater essa instabilidade, né, com a ideia de estar arraigado. A palavra arraigado tem a raiz de raiz, né? Algo que vai mais fundo e que sustenta, que segura, que mantém, né, a planta estável. O crente precisa ser alguém estável. Nós não estamos nesse mundo imunes às coisas ruins. Muito pelo contrário, estamos expostos a todas elas. E temos necessidade de estarmos arraigados na palavra, arraigados na fé, para não sucumbir. Senão, os desafios dessa vida vão destruir a nossa confiança em Deus. A falta de raiz gera a falta de base, que dê resistência própria e independente. Deus espera que cada um de nós cresça de forma resistente, que adquira independência e não dependa para tudo da opinião dos outros, a fim de enfrentar a vida. Uma vez eu conheci uma jovem,
ela foi evangelizada, mas ela não tinha nenhuma resistência. A primeira pessoa que chegasse para ela falasse assim, olha, que igreja você está? Eu estou na igreja tal. Olha, aquela lá é melhor. Ela ia para lá. Né? Aí alguém aparecia, não, eu tenho outra proposta para você. Ela ia. Ela passou por umas 8 ou 9 diferentes. Nunca se firmou em nenhuma. Né? Por quê? Porque não tinha esse tipo de base. Dependia da opinião dos outros para definir, para decidir como ela ia agradar e servir a Deus. A palavra diz que nós precisamos desenvolver resistência própria. O apóstolo Paulo tem uma expressão baseada no livro de Jó. Ele diz assim, eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Você sabe em quem tem crido? Quando vêm as tempestades da vida, e elas vêm para todo mundo, e o que a palavra ensina? Você tem que se preparar para a tempestade na bonança. Na bonança. Quando tudo está indo bem, é a hora de você se aprofundar, se arraigar, se firmar, porque um dia vai chegar a tempestade. E não pense você que você vai escapar. Não vai. Ninguém escapa. Nem Jesus escapou. E quando a tempestade vem, se nós não estivermos arraigados e firmes, ela nos leva de roldão. Não é isso que Deus espera. Ele espera que a gente se aprofunde no seu conhecimento, na relação com Ele, na vida com Ele, para resistir a todo tipo de intempérie. Quem não tem raiz não tem firmeza. Né? Além das tempestades da vida, outra coisa que vem sobre os crentes são os escândalos e as perseguições. Jesus mesmo disse, é impossível evitar os escândalos. Ai daqueles por quem eles vêm. Sim, o escândalo vem. Nem Jesus consegue evitar. Ele vem. Né? Então, de repente, surge aí uma notícia horrível em relação a algum pregador famoso. Isso já aconteceu inúmeras vezes. E vai continuar acontecendo. Aí, se você não tem firmeza, você se escandaliza com isso e perde a fé. É exatamente o que o inimigo quer. É exatamente o que o inimigo quer. Perseguição vem. Os que fazem parte do grupo de WhatsApp dessa igreja recebem todos os dias notícias da igreja perseguida no mundo. Né? Inclusive em países onde a Constituição diz que é um país cristão, com liberdade religiosa. A Nigéria é um exemplo. Todos os dias a gente está vendo absurdos, horrorosos. Eu tenho conversado com missionários que vêm do campo de refugiados. Né? Os cristãos estão sendo expulsos das suas vilas em grupos, né? Para que os terroristas ocupem as suas terras e as suas casas, e eles vão para abrigos da ONU, né? Extremamente precários, simplesmente por conta da fé. Simplesmente por conta da fé. Em países onde a liberdade religiosa é garantida por lei. Isso está acontecendo. É um fato. Ah, mas não devia, não podia. Não podia, não devia. E aí? É um fato, está acontecendo. Pode acontecer conosco. Jesus disse que as perseguições viriam. Quando ele se reuniu com os seus discípulos, ele tem um discurso horrível, muito duro, em que ele fala, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele não escondeu, ele não aliviou, ele não iludiu. Ele disse, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, temos que estar preparados. E qual é a maneira de se preparar para isso? Estar arraigado, firme, que isso não nos abale. Temperança é resistência. Ter raiz é ir buscar o alimento nas profundezas
e não se acomodar àquilo que é superficial. É isso que Deus espera de nós. E, finalmente, um problema para o solo rochoso, ou para o solo na beira do caminho, pior ainda, é a falta de umidade. Né? O solo rochoso não permite que a água alimente a semente. Né? Por favor, abra em Lucas, capítulo número 8, versículo número 6. Jesus tem uma palavra a respeito disso. Outra parte caiu sobre pedras, e quando cresceu, secou, porque não havia umidade. É o texto paralelo dessa parábola de Jesus. Nós precisamos de água. Toda vida precisa de água. Né? Não existe vida como nós a conhecemos sem água. E a semente, a palavra, também precisa de água. Né? O Salmo 1 fala que o justo é aquele que floresce onde há abundância de águas. Né? Então, em todo o tempo, ele dá fruto e a sua folhagem não murcha, na linguagem profética ou poética do salmista. É assim que Deus espera que nós sejamos. Frutíferos o tempo todo, porque estamos junto à corrente das águas. Havia uma festa em Israel, chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, e Jesus, quando foi a uma dessas festas, ele, no último dia, ele, cercado por pessoas que o admiravam por causa dos milagres, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Esse texto está em João, capítulo número 7. E o evangelista João, ele vai dizer que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Porque ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? E é o Espírito Santo que sacia a nossa sede. A semente precisa da água do Espírito Santo. Em outro trecho, Jesus vai dizer que a água é a própria palavra. Né? Quando ele fala que aqueles que ouvem a palavra dele estão limpos pela palavra que ele tinha pregado. João capítulo número 15. Veja, o que Jesus está ensinando é que a nossa conexão com Deus e o nosso aprofundamento na vida com Deus depende essencialmente de estarmos sendo alimentados ou umidificados pela água do Espírito e pela água da palavra. Né? Quando ele conversou com a mulher samaritana, junto do poço, ele disse, quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que ele dá é exatamente isso, a sua palavra e o Espírito Santo que a ilumina para que nós possamos ter vida. Água gera vida. O efeito da semente, o efeito da palavra na vida é a santificação. Como é que você sabe que alguém está sendo alimentado pela água, lavado pela água? Ele está limpo. Uma vez eu vi uma pergunta retórica, né, que é muito interessante. Alguém perguntou o seguinte, um colega meu lá da USP, um geólogo, falou assim, Weber, quem é que está mais limpo? Quem nunca se suja ou o que constantemente se lava? Eu fiquei olhando para o rádio assim, falei, tá. Né? Quem é que nunca se suja? Mas quem constantemente se lava, com certeza está limpo. Essa é a ideia. É estar constantemente em contato com a água purificadora, a água alimentadora, a água umidificadora, a água da vida, que gera os frutos para nós. Eu, uma vez fazendo contemplação no Parque de Itatiaia, na fronteira do Rio, São Paulo e Minas, eu vi vários lugares, né, plantas nascendo em cima de rochas, de pedras. Né? E aquilo me falou muito forte, porque mesmo um coração empedernido, né, quando a água da vida escorre sobre aquela pedra, ela pode gerar vida. Né?
Eu até tirei fotografias, tá? Na época era com máquina analógica, né? Preciso resgatar essas fotos. Vida nascendo na pedra. Por quê? Porque tem água. É isso. Se você se sente estéril, né? Se você não está produzindo frutos na sua vida, muito provavelmente esteja faltando profundidade ou a água da vida, que pode te purificar, lavar, limpar e fertilizar. Nós precisamos viver de uma maneira que a nossa mente seja renovada. Eu quero terminar lembrando uma exortação de Paulo, que quase todos nós conhecemos bem, né? Que nós precisamos renovar a nossa mente, né? A fim de agradar a Deus, a fim de fazer com que a nossa vida seja proveitosa do ponto de vista de Deus. Para isso, precisamos nos aprofundar na sua vontade. Sem profundidade, só com aquilo que é básico, só com a superficialidade, só com aquilo que é infantil, né? Que é absolutamente simples, nós não vamos frutificar. E se queremos ser diferentes e fazer diferença na vida, precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, renovando a nossa mente para poder diferir do mundo e cultuar o Senhor. Que Ele nos abençoe.